Bom, agora vamos para o exercício número 4. Ele é um exercício que de cara, assim, você olha, você toma um susto, você acha que ele é bem complicado, mas ele não é, ele é bem tranquilinho. A gente vai fazer junto aqui, precisa de alguns conhecimentos anteriores, de matérias anteriores, mas nada que não dê para deduzir. Bom, então vamos começar. O exercício ele já está aqui, né? E o exercício diz: no circuito da figura 4, o potenciômetro está ajustado para 8K e as tensões de saturação do ambiop são 11 volts e 1 volt. Determine a faixa de valores de resistência do NTC que mantém o LED aceso. E B, qual o valor da corrente do LED com o mesmo aceso? Bom, vamos começar, obviamente, pela primeira coisa, a gente tem que observar esse transistor, aliás, esse amplificador, e percebemos que ele é um amplificador operacional, porque é um 741, e além de ser um amplificador operacional, ele está trabalhando em malha aberta, ele não tem nenhum tipo de realimentação, certo? Então, outra coisa que é interessante a gente perceber é que existe um divisor de tensão que está alimentando a porta não inversora do 741. Então, vamos primeiro partir do ponto de início, tentando encontrar qual que é a tensão aqui desse ponto. Vamos chamar de ponto, ponto A, que é a tensão da porta não inversora. Então, VA é igual. Percebemos que aqui é 12 volts aqui em cima. E 12 volts está distribuído nesses dois resistores aqui, 10K e 4K7. A gente quer a tensão em cima do 4K7, que é a tensão aqui do ponto A. Então, por divisor de tensão, 12 vezes a resistência que a gente quer, sobre a soma, na verdade a resistência equivalente, né, que é 14,7, vai nos dar que a tensão VA, vamos fazer aqui, 4,7, 12 vezes 4,7 dividido por 14,7, 3,8367. Então vamos escrever aqui. A resposta deu 3,83, vamos arredondar para 837 volts. Então essa é a tensão na porta não inversora do amplificador operacional. E o que sabemos sobre o amplificador operacional quando ele trabalha em malha aberta? Sabemos que na entrada, se temos a entrada diferencial, ou seja, a entrada inversora é diferente da entrada não inversora, o amplificador logo satura, pois o seu ganho é um ganho infinito. Na verdade, quando a gente fala do 741, é um ganho em torno de 100 mil. E pode variar de 20 mil até 100 mil. Mas é um ganho muito alto. Qualquer variação, qualquer diferença nessas duas tensões, ela produz uma saturação do amplificador. Então, o que esse 3,837 nos diz? Que sempre que na entrada inversora tivermos uma tensão igual a 3,837, a saída vai ser zero e o LED vai estar apagado. Quando a tensão na saída inversora for maior do que 3,837, o transistor satura para o valor mínimo. Qual que é o valor mínimo? 1 volt. Só que percebam que 1 volt aqui, tendo essa queda de tensão aqui, se fazermos 1 volt com esse divisor de tensão aqui, vamos ter uma tensão muito baixa aqui, que não vai ser capaz de vencer a barreira de potencial desse diodo emissor, que é de 0,7. Ora, é só fazer vamos até fazer. Se a saída ela tem duas possibilidades, ou ela vai ser, aliás, três possibilidades. Ou ela vai ser 11 volts,
ou ela vai ser 1 volt ou ela vai ser 0. 0 quando a saída diferencial ela for a entrada, né, diferencial ela for valor inversor e não inversor iguais. 1 quando o valor da porta inversora for maior e 11 quando o valor da porta não inversora for maior. Legal? Então esses são os 3 valores possíveis. Se for 0, a gente sabe que não vai vencer essa barreira de potencial aqui e não vai acender o LED. Se for 1, vamos ver. Sabemos que este aqui é um transistor que ele está na polarização do emissor. Ou seja, a impedância de entrada dele vai ser muito alta, porque vai ser 330 vezes o beta. E o beta ainda tem um RL, né? 330 mais o RL vezes o beta. Então vai ser uma impedância muito alta comparada com essa impedância aqui. Logo, podemos concluir que a corrente ela não vai vir para cá. Vamos partir do ponto que esse dispositivo é perfeito. Não vai ter corrente na base. Então a corrente que entra aqui, ela vai descer. Ou seja, há um divisor de tensão entre 1K e 220 ohms. E aqui vamos supor, a gente já fez a suposição com 0 volts, agora vamos supor com 1 volt. Se aqui for 1 volt, qual que vai ser a tensão aqui na base do transistor? Vai ser 1 vezes, continuando pela linha do divisor de tensão. Vamos fazer o divisor de tensão. Deixa eu só melhorar isso aqui. E vamos chamar este ponto aqui de ponto B. Então a tensão do ponto B vai ser igual a 1 volt vezes 200, aliás é 220, né? Só que vamos transformar esse 220 para ohms, 0,220 sobre a soma, que é a resistência equivalente, que vai ser 1,22, e isso vai dar 0,22 dividido por 1,22, que deu igual a 0,180. Ou seja, a tensão desse ponto aqui vai ser, vamos arredondar para 0,2. 0,2 não é suficiente para vencer a barreira de potencial do transistor. Então, sabemos que desses 3 casos possíveis na saída, esses 2 não acendem o LED. Ou seja, o LED só vai acender quando a saída saturar para o valor máximo, certo? Beleza, vamos apagar aqui. Vou fazer uma coisinha aqui só para ficar mais fácil. Vamos adicionar uma camada aqui, porque eu consigo apagar o que eu escrever sem precisar apagar o desenho, por exemplo. Não apago o desenho. Enfim, vamos continuar. Então percebemos que só vai acender esse LED quando a saída saturar para o valor máximo. Quando que ela satura para o valor máximo? Quando a porta não inversora for maior do que a porta inversora, correto? E a gente sabe que o valor da porta não inversora ele é fixo, a gente encontrou ele aqui, que é igual a 3,837, é um valor fixo. E a porta inversora, ela tem um valor fixo? Vejam que tem um NTC aqui. O que é o NTC? O NTC é um termistor. O que é um termistor? É uma espécie de resistor que varia sua resistência de acordo com a temperatura. Por isso o nome termistor. Então a temperatura, o aumento na temperatura diminui a resistência deste componente. Então temos que essa entrada aqui ela é diferente, ela é variável, é correto de se dizer. E temos aqui mais um divisor de tensão, aqui é 12 volts, temos 1K, esse aqui que é o potenciômetro que está 10K, mas no exercício ele falou que é 8K, e temos a resistência do termistor. Então a pergunta é, qual a faixa de valores de resistência do NTC que mantém o LED aceso? Vão ser as resistências que fazem com que a porta inversora seja menor do que a porta não inversora. Legal? Então vamos calcular quando a porta inversora é igual à porta não inversora. Dessa forma a gente consegue encontrar quando for menor ou quando for maior o NTC. Talvez ficou um pouco confuso, mas vamos fazer. Esse aqui foi uma suposição, aliás, foi uma conta que a gente fez só para ver sobre o valor de 1 volt, se ele ia acender ou não o LED. Percebemos que ele não vai acender. Então podemos cancelar isso aqui.
Apesar que eu coloquei numa camada, então vai ter que apagar a camada de baixo, né? Mas enfim. Windows, Layer Editor. Beleza, agora é só apagar. Bom, vamos continuar aqui. Legal, então quais os valores do NTC para que a tensão aqui seja igual a 3,837 volts? Bom, vamos fazer. Isso aqui é um divisor de tensão. E qual que é o valor desse divisor de tensão? O NTC, então vamos chamar isso aqui de ponto C. A tensão do ponto C, que é igual à tensão da porta inversora, é igual, vamos fazer o divisor de tensão, 12 vezes a resistência que a gente quer, que é o que a gente quer encontrar, que é a resistência do NTC, sobre a resistência equivalente. Qual que é a resistência equivalente? 1K mais 8K, 9K, mais a resistência do NTC. E isso tem que ser igual a 3,837 volts. 3,837 volts. Agora vamos fazer essa conta na calculadora para isolar o NTC, para a gente encontrar. Temos uma incógnita aqui, vamos encontrar essa incógnita. Bom, para a gente fazer isso, temos que fazer 3,837 vezes 9 vezes 9. Eu vou apagar esse K aqui e a resposta vai ser dada em K, né? Se você quiser fizer com K, vai dar o mesmo valor no final. Vezes 9. Então aqui ficou 34,5 mais 3,837. O NTC, para caber aqui, eu vou colocar só N. É igual, eu vou colocar aqui embaixo a equação. É igual a... Eu estou fazendo isso aqui, ó, multiplicando em x, então eu já fiz aqui direto. Faz a conta aí no papel que vocês vão ver que vai dar a mesma. Essa parte não é tão interessante. Enfim, aqui é só continha. Então ficou, é igual a 12 vezes o NTC. Então ficou 12 menos 3,837. Ficou que 8,163 NTC é igual a 34,5. Fazendo esse resultado, deu que o NTC é igual a... Vou colocar só N. NTC é igual a 4,226. O que isso significa pra gente? Que quando o valor desse NTC for 4,226 K ohm, a tensão aqui vai ser igual a 3,837. A tensão aqui na porta inversora, e a tensão na porta não inversora vai ser sempre 3,837. Então, as duas portas vão ter o mesmo valor. Então, a entrada diferencial vai ser zero. Se a entrada diferencial vai ser zero, multiplicado pelo ganho, que é infinito, vai ser zero. Zero vezes infinito vai dar zero. Então, aqui é 0 volts. O que podemos entender sobre isso? Quanto maior a resistência aqui, maior vai ser a tensão nesse ponto. Porque a corrente aqui nesse circuito vai ser sempre a mesma, nessa malha aqui. Vai ser sempre a mesma. Se eu aumentar esse NTC, aumentar mais do que isso aqui, teremos uma tensão maior na porta inversora, mas não é o que a gente quer. A gente quer uma tensão menor, porque já foi visto que se a tensão não inversora for maior, o LED acende, porque vai saturar para valor positivo.
mais positivo no caso, que é o 11 volts. Caso contrário, satura para o valor mais negativo, que é o 1 volt, e não é o que a gente quer. Então, agora eu vou fazer só esse cálculo aqui, inverso, para ver se não tem nenhum problema. Eu vou fazer esse cálculo colocando nesse valor do NTC rapidinho, só para confirmar antes da gente prosseguir, porque vai que esteja o valor errado. Mas enfim, 4 vezes 22, vamos salvar numa variável, shift storage, beleza, 12 vezes dividido por 9 mais A é igual a... Bom, eu fiz a prova real, então tá certo. Esse valor é o valor certo de NTC, é 3.834, que deu muito próximo de 3.837, a gente fez algumas aproximações. Então vamos continuar com o nosso esquema. Sempre que o valor de NTC ele for menor do que 4,226, a entrada diferencial vai ser diferente de zero e a saída vai saturar para o valor máximo. Então, determine a faixa de valores da resistência do NTC que mantém o LED aceso. A faixa de valores são qualquer resistência menor vamos escrever ao contrário. O valor do NTC tem que ser menor do que 4,226K para que conseguimos saturar o amplificador no seu valor máximo. Então, esta é a resposta. Agora vamos para B. B. Qual o valor da corrente do LED? Qual o valor da corrente do LED com o mesmo aceso? Qual o valor da corrente do LED quando ele está aceso? Bom, aqui a gente sabe que na saída ele só vai acender quando a saída for 11 volts, estiver saturado no seu valor máximo. Como está em malha aberta, ele sempre vai trabalhar com saturação. Qualquer diferencinha na entrada vai saturar o amplificador operacional. Então, só podemos trabalhar com 11 volts, 1 volt, que é a saturação mínima, e 0 volts. Nesse caso aqui, para acender, somente 11 volts. Como já foi dito, a impedância de entrada aqui ela é muito alta, a corrente que vai entrar aqui é muito baixa. Então, vamos simulá-la como zero, considerá-la como zero. Então, temos 11 volts aqui e a corrente, que vamos chamar de corrente M, ela passa nesse 1K e desce para 220, não tendo nenhuma corrente entrando aqui no transistor, é um transistor ideal. Se a gente faz isso, a gente encontra a tensão em cima, através do divisor de tensão, a gente encontra a tensão da base desse transistor. Qual que é a tensão da base? Vamos fazer 11, que é o nosso tensão do divisor de tensão, 220, que é, na verdade, aqui tem que ser 0.22 ohms, porque a gente está transformando tudo em K, K ohm, dividido pela resistência equivalente, que vai ser 1K mais 220 ohms, que vai dar 1,22K. Fazendo isso, vamos chegar à tensão de 11 vezes 0.22 dividido por 1.22, deu aproximadamente 2 volts, deu algo em torno de 1,984 volts. Então é a tensão nesse ponto, que é a tensão do ponto B, que a gente acabou de encontrar aqui, a tensão do ponto B. Então, se subtrairmos 0,7, encontraremos a tensão aqui, ó, do emissor. Vamos fazer isso? Menos 0,7. A tensão do emissor, que é também a tensão em cima de 330, vamos chamar de tensão de emissor, é igual a 1,28. Qual que é a corrente do emissor? Eu vou fazer aqui atrás, ó. Corrente do emissor é igual a 1,2
que é a tensão, 1,28, que é a tensão, sobre 330 ohms. Dividido por 330, deu uma corrente de 3,8897 mA. Então essa é a resposta da B, 3,8897 mA. Bom, essa é uma questão um pouco mais complexa, então eu fiquei meio em dúvida nos valores se dariam certo, mas eu fiz a parte que a parte mais que teve mais cálculo do circuito no Proteus, que foi essa parte aqui na saída do 11 volts. Eu vou até abrir o Proteus aqui, ó. E a corrente aqui deu 3,951, que foi muito próximo do valor que a gente chegou. A gente chegou no valor 3,889, que é bem próximo do valor 3,9, certo? Se a gente dá uma arredondada. Então acredito que os cálculos estejam certos, mas é isso. O exercício é esse. Ele de cara assim parece ser um pouco complicado, mas não é. Ele é muito, muito simples quando você entende a ideia, só que você precisa de alguns conceitos e de arredondar algumas coisas, aproximar algumas coisas. Então espero que tenham entendido e qualquer dúvida podem me contatar. Valeu!